Bom dia, pessoal do terceiro. Beleza? Novo formato de aula aqui pra gente. Hoje eu montei esse vídeo aqui só para dar umas orientações gerais aqui sobre vários pontos. Então, gente, eu sei que vocês estão tudo embaixo de cobertas e edredons, mas bora lá. A gente está falando de Segunda Guerra Mundial e a gente parou mais ou menos ali na metade dela, porque a gente falou do avanço dos alemães e a gente falou do tanto de território que eles anexaram, que eles invadiram, a França praticamente inteira. Então, assim, o avanço do Império Alemão é muito grande nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. A grande diferença aqui é que vai entrar novos atores aí nesse teatro todo. A gente vai analisar isso com mais calma. Bom, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte: esse avanço da Alemanha, ele começou a subir a cabeça de Hitler e Hitler pensou, quer saber? Hora de invadir a União Soviética. Hitler rompeu aquele pacto germano-soviético, né, o pacto de não agressão no caso da invasão da Polônia, rompeu esse pacto e invadiu o território soviético. Né? Era uma missão muito arriscada, só que Hitler ele pensou o seguinte: não, a gente dá conta, que a França está lá praticamente toda dominada, a Espanha é neutra porque o Francisco Franco está lá e ele teve apoio dos nazistas, ele está neutro. A Inglaterra está um pouco isolada, Estados Unidos não está participando da guerra até este momento, então a União Soviética pensou, bom, como não tem nenhum flanco ali no Oriente, no Ocidente, vou para a área oriental, o leste da Europa, a União Soviética. Simplesmente ele sabia que, como o território é muito grande, tinha que mandar muita gente. 3 milhões de soldados, milhares de aviões, carros de combate, né, os tanques de guerra. E nos primeiros meses, realmente os alemães tiveram muitos avanços significativos. Eles conquistaram Kiev, a capital da Ucrânia, que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e depois eles estavam se aproximando cada vez mais das cidades russas de Moscou e Leningrado, que eram estratégicas e eram muito importantes, tanto para a Rússia e a União Soviética, quanto para a conquista dos alemães. Só que o exército russo, também chamado de Exército Vermelho, junto com boa parte da população civil russa, fez uma resistência gigantesca nessa batalha. A gente volta para ela daqui a pouquinho, porque a gente tem que continuar aqui, porque existe aquela ideia de que da terra arrasada, que a Alemanha invadiu no inverno, e isso não é verdade. A Alemanha não invadiu no inverno, ela invadiu nas eras certas, só que pela estratégia tomada pelos soviéticos, eles esperaram chegar, fizeram de uma maneira que atrasasse os exércitos alemães e conseguisse esperar a chegada do inverno, que aí eles teriam vantagem. No caso, em 42, a Alemanha volta a retomar a ideia da invasão da União Soviética, porque ela está focada principalmente na região do Cáucaso, que é rico em petróleo, recursos minerais, industriais, agrícolas. Para você não se perder, gente, a região do Cáucaso é essa região aqui que separa o Mar Cáspio e o Mar Negro. Então ela pega um pouquinho ali do norte do Oriente Médio, né? Turquia, Irã, Armênia, Azerbaijão, e já naquela divisa ali, já pegando a Rússia, onde hoje é Rússia hoje, né? Então você tem ali a Geórgia, Daguestão, todos esses países aqui faziam parte da União Soviética. Então essa região era de extremo interesse. Lembrando que Hitler já tinha acesso ao aço por parte dos suecos, né, que vendiam aço para ele durante a guerra, mesmo se mostrando neutros em questão de batalhas. Beleza. Esse é o ponto que nós temos agora em 41, 42, lá na União Soviética. A gente dá uma pausa na parte europeia e a gente vai para a parte asiática. Por quê, gente? Porque a gente tem que lembrar que na década de 30 e 40, Estados Unidos e Japão disputavam o comércio ali na região do Oceano Pacífico. Né? Eles disputavam para ser quem ia ser a potência, quem ia ter a hegemonia econômica da região do Pacífico, que inclui todo aquele pedaço ali da Indochina, da China como um todo, das Filipinas, das ilhas asiáticas. E aí, em dezembro de 41, o que o Japão faz? O Japão, ele pensando assim que a guerra com os Estados Unidos é uma questão de tempo, né, o que eles fazem? Eles vão lá e se aliam à Alemanha e à Itália. E aí forma o eixo como a gente conhece historicamente, o eixo Roma, Berlim, Tóquio, dezembro de 41. Né? Feito isso, funciona naquele sistema que a gente já conhece desde a época da Primeira Guerra. Se um país entra em guerra, os seus amigos aqui do bloco também entram, automaticamente. Né?
E qual que é o grande lance aqui, gente? É que o Japão já havia dominado o norte da China e a Indochina francesa, que inclui aqui esses três países, né? Laos, Camboja e Vietnã, que eram colônias francesas invadidas pelo Japão. Eu coloquei aqui, gente, para a gente entender o tanto que o Japão tinha interesse nessa região. Aqui a gente está falando do Império Japonês em 42, né? Então você tem aqui a região da Manchúria, que pertence à China. Você tem uma boa parte da China ocupada. Todas essas ilhas aqui, ó, Iwo Jima, Okinawa, Formosa, as Filipinas, as Ilhas Mariana, a Indonésia, a Nova Guiné, toda essa parte. E aqui é o que a gente chama de Indochina, né? Que pega Laos, Camboja e Vietnã, que eram colônias francesas. Tudo isso daqui era território japonês. O Japão sabia que uma batalha com os Estados Unidos era só uma questão de tempo. Até porque os Estados Unidos parou de vender petróleo para o Japão. E detalhe, 75% de todo o combustível, de todo o petróleo que o Japão tinha, precisava para funcionar, vinha dos Estados Unidos. Esse embargo econômico apertou muito o Japão. O que o Japão fez? 7 de dezembro de 41, o Japão ataca a base de Pearl Harbor. Para quem não lembra, galera, Pearl Harbor fica aqui, nas ilhas, no conjunto, no arquipélago do Havaí. Para quem não lembra, o Havaí está no meio do Oceano Pacífico, mas pertence aos Estados Unidos, é um dos 50 estados atuais. No caso, era o ponto dos Estados Unidos mais avançado dentro do Oceano Pacífico. É por isso que para o Japão era interessante eles tomarem conta dessa base dos Estados Unidos, que eles conseguem dominar basicamente todo o Oceano Pacífico. Era esse o projeto. A partir do momento que você tem o bombardeio, a base de Pearl Harbor no Havaí, os Estados Unidos vai lá e declara guerra oficialmente. Na época, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, enviou para o Congresso dos Estados Unidos um pedido, né, de autorização para declarar guerra ao Japão. Foi atendido na hora. E aí, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra a partir de dezembro de 41. Para quem gosta de teoria da conspiração, gente, existe uma teoria que fala que os Estados Unidos sabiam da invasão a Pearl Harbor, do ataque a Pearl Harbor, e deixou o ataque acontecer, as pessoas morrerem, para ter uma justificativa para entrar na guerra oficialmente. Mas, teoria, né? Teoria das feias isso daqui. A questão aqui, em termos de economia, a entrada dos Estados Unidos na guerra foi muito boa para os Estados Unidos. Porque vocês lembram dos Estados Unidos, durante a década de 20, a década de 30 inteira, passou aquele período de depressão. A partir do momento que os Estados Unidos entrou na guerra, a indústria bélica estadunidense cresceu absurdamente. Gente, olha esses dados aqui. De 43 a 45, os Estados Unidos produzia um navio de guerra por dia. E esse daqui, para mim, é o mais chocante. Um avião a cada 5 minutos. De tanto que eles fabricavam. Ou seja, a economia estadunidense, com a entrada na Segunda Guerra, ela melhorou absurdamente. Ela melhorou muito. Então, os Estados Unidos agora é um dos atores principais aqui. Essa foto aqui que vocês têm, na página 37 do livro de vocês, ela mostra exatamente o ataque a Pearl Harbor, né? O bombardeio, como a gente está vendo aqui. E aqui nós temos um avião chamado Zero, né? Que era um avião japonês. Mas começa a grande virada. Por quê, gente? Olha essa sequência aqui. Então vamos lá, a gente está na Ásia, a gente está no Oceano Pacífico. O Japão começa a perder um monte de batalhas importantes. Por exemplo, a Batalha de Midway, em 42. Em 43, a Batalha de Guadalcanal. Em 44, a ilha de Iwo Jima. Ou seja, os Estados Unidos começam a perder um monte de batalhas ali no Oceano Pacífico, geralmente batalhas aéreas, no Oceano Pacífico, para os Estados Unidos. Ou seja, o Japão ele começou com uma grande potência, ele entrou com um sonho imperialista, mas ele começou a perder muita coisa. E é aqui que tem um X da questão. Eu acho que todo mundo já ouviu falar dos kamikazes, que eram aqueles aviadores japoneses que jogavam seu avião contra algum alvo estadunidense. Para entender os kamikazes, você tem que entender o seguinte: o Japão ele era um país assim
que tentou esse processo imperialista, beleza, nenhuma novidade até aqui, só que ao mesmo tempo, o Japão ele ficou com medo de ser invadido pelas tropas dos Estados Unidos, porque até então não tem invasão nem dos Estados Unidos nem do Japão. O Japão ficou com medo de ser invadido. E começavam a chegar no Japão histórias da extrema violência e carnificina que os soldados aliados, principalmente os estadunidenses, faziam, como eles decapitavam inimigos e usavam a cabeça como alvo para brincadeira de tiro. Então você tem ali uma ideia do seguinte: peraí, eu não vou esperar esses caras invadirem meu país, eu prefiro morrer pelo meu país, né? Nessa cerimônia, eles faziam uma cerimônia, na verdade, entravam em seus aviões, miravam no alvo e arremessavam o avião contra. E gritavam Banzai. Né? Bom, gente, só um detalhe, uma curiosidade que eu acho super bacana. A palavra kamikaze, essa daqui não foi a primeira vez que ela foi usada na história japonesa. No século XIII, quando o Império Mongol tentou invadir o Japão com navios, né, para atravessar o Mar da Coreia, vários vários navios afundaram. E na época, no século XIII, né, gente, está falando de 1200 e pouco, os japoneses falaram que aquilo foram os ventos dos deuses que afundaram os navios mongóis. Esses ventos eram chamados de kamikazes. É daí que vem o termo. Né? Bom, volta para a Europa. A Alemanha também começa a ter uma série de derrotas, porque na Batalha da Rússia, na União Soviética, na verdade, ela começa a perder bastante. E aí nós temos a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado em 43, gente, foi um marco na história da Segunda Guerra Mundial, porque a partir daquela derrota, a Alemanha começa a recuar para o centro da Europa. Essa investida a leste, ela começa a recuar cada vez mais. O exército alemão realmente pensou, peraí, agora a gente está guerreando em duas frentes, não está dando certo. Então ele começa a recuar, retirar as tropas do território soviético. E vários historiadores afirmam, essa aqui é uma passagem que eu acho muito importante, vários historiadores afirmam que, na verdade, o que mais atrapalhou os alemães, como um todo, foi que a ideologia nazista, sabe, eu preciso destruir Moscou e Leningrado porque é a cidade de Stalin, e eu preciso acabar com o comunismo, instalar um espaço vital para os arianos viverem, eu preciso acabar com os eslavos, com os judeus. Todos esses objetivos ideológicos, eles ficaram acima das necessidades estratégicas. Então, muitas vezes eles participaram de batalhas que eles não precisariam ou que eles não tinham a estrutura para vencer essas batalhas, mas eles se mantiveram nessas batalhas por causa de questões ideológicas. Né? Ou seja, governo mantido só com ideologia acima da razão e acima da inteligência, o governo cai. Não é indireta, tá, gente? A gente está falando de Segunda Guerra Mundial, tá? Presta atenção. Bom, gente, a Batalha de Stalingrado fez com que a Alemanha começasse a perder, começasse a recuar para a região central da Europa. E lá no norte da África, onde tinha tropas também se degladiando ali, os britânicos começaram a atacar aquela região. Essa unidade aqui, a Africa Corps, eram as unidades do exército soviético, do exército nazista, que estavam guerreando lá na região do norte da África, lideradas pelo Marechal Erwin Rommel. Rommel ele tinha um apelido. O apelido do Rommel era Raposa do Deserto. O Rommel, na verdade, ele não foi morto em guerra, ele foi executado pelos próprios nazistas, porque o Rommel ele tentou desertar, ele tentou passar para o outro lado. Além de perder batalhas em Stalingrado, o Japão perdendo batalhas lá no Oceano Pacífico. Quando os aliados conseguem o norte da África, eles já entram na região da Sicília, que é uma ilha que pertence à Itália. Ou seja, o próximo item aí é invadir a Itália. A Itália está em pânico, porque ela está vendo os aliados chegarem pela região sul. O rei da Itália, o Vítor Emanuel, ele vai lá e demite Mussolini. Ele falou, Mussolini, você não é mais o comandante supremo aqui, você não é mais primeiro-ministro. Isso, gente,
43. Mussolini é derrotado, ele até fala assim, ó, o Mussolini vai ficar num abrigo secreto lá nas montanhas, deixa ele quietinho lá. E no lugar do Mussolini, ele colocou um cara chamado Pietro Badoglio, né? Só que o Pietro Badoglio, ele era a favor de terminar a guerra, ele era a favor de um armistício, né? De um pacto de paz, de uma rendição para os aliados, né? Gente, os nazistas não gostaram nada disso. O que que os nazistas fizeram? Invadiram a Itália, pegaram Mussolini, colocaram ele no poder de novo, né? Foi tipo um sequestro meio de filme assim. E eles estabeleceram uma linha na Itália chamada linha gótica, que era assim, era uma sequência de bunkers, de armadilhas, para fazer com que os aliados não marchassem para o território italiano. Ou seja, a Itália por si só já estava quase rendida, mas a Alemanha teve que ir lá. Essa ideia da Alemanha ter que acudir a Itália atrapalhou a Alemanha em outras batalhas, tanto na União Soviética quanto no norte da Itália. Sabendo de tudo isso, já em 43, os três grandes líderes dos aliados, que aqui você tem Joseph Stalin, líder da União Soviética, aqui você tem Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e o primeiro-ministro inglês Winston Churchill. Esses três se reúnem numa conferência, obviamente, conferência de Teherã, lá no Irã, em 43, e aí eles estabelecem um plano, que eles iam fazer um ano depois. O plano era simples, 6 de junho de 44. Eles pensaram o seguinte: a Alemanha está lutando contra os soviéticos aqui, está apanhando. Tem tropas aliadas marchando nesse sentido aqui da Itália, para recuperar a Itália, do sul para o norte. Então a gente tem que fazer um flanco de batalha aqui, na região da França. E é aqui que tem o famoso dia D. 6 de junho de 44, o dia D. O dia D é uma invasão dos aliados nas praias da Normandia, na França. Então, se você for analisar a partir de 44, olha a situação da Alemanha. Ela está sendo, lembra do vídeo que a gente vê, a animação que eu levei na última aula. A Alemanha, ela está perdendo guerras aqui na Itália, na região sul dela. Ela está perdendo guerras para a União Soviética, a leste. E agora ela vai começar a ter outra frente de batalha estabelecida pelo dia D aqui, a partir das praias da Normandia, e vem essa operação chamada de dia D. A operação mesmo, ela se chamava Operação Overlord, mas a ideia central é essa: invadir a Normandia e estabelecer uma nova frente de batalha. A ideia é esmagar a Alemanha, cercar de todos os lados. O desfecho, a gente sabe que os soviéticos chegaram à capital Berlim, Hitler se matou. Mas, gente, para não ficar só eu falando aqui, eu separei da seguinte maneira, né? Eu tenho um texto para vocês lerem, eu já tinha deixado o texto desde segunda-feira, né? Também chamado de ontem. Esse texto ele trabalha com a ideia da solução final, que nada mais é do que o extermínio de judeus. Lá eu coloquei as principais informações, números, funcionamentos. E no texto também eu falei ali sobre o finalzinho, que é o julgamento de Nuremberg, onde os generais nazistas que sobreviveram à Segunda Guerra e que não se mataram, porque vários se suicidaram, foram julgados. Todas as informações estão lá. E a gente sabe que a Alemanha, ela caiu, ela se rendeu, Hitler se matou em abril. Em maio, a Alemanha se rendeu oficialmente, mas o Japão não se rendeu. O Japão só vai se render em agosto de 45, depois das duas bombas nucleares. Sobre isso eu vou deixar um vídeo para vocês aqui. Vocês assistam o vídeo, leiam o texto e vocês têm o tempo dessa aula para responder as 4 questões do livro de vocês. Eu vou deixar um tempinho a mais para vocês responderem as questões, que elas são bem longas, tá? Mas assim, para hoje, viu, as questões. Mas aí eu já dou esse tempo aí para vocês. Beleza? Gente, lembrando, leiam com atenção as orientações, porque eu vou estar de plantão. Eu estou de plantão aqui no horário da aula de vocês. Vocês podem se comunicar comigo através do WhatsApp. Lembrando, gente, vai mandar mensagem do WhatsApp para mim? Fala nome e sala, porque às vezes não aparece a foto aqui para mim. Se quiser mandar áudio, fica à vontade. Estou de plantão para vocês no horário da aula. Tá bom? Gente, um abraço. Se cuidem. Lavem as mãos. Vem vacina. Abração.